cumprimento os teus telespectadores do A Conversa Com. Nós hoje temos o prazer de ter connosco Enésio de Paulo, um querido amigo, irmão do Ideal Espírita, que veio do Brava ajudar-nos na confecção da pomadinha Chico Xavier. Enésio, muito obrigado. O Enésio é fundador e presidente do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Uberaba, há 31 anos. 31 anos, graças a Deus. É uma história curiosa de dificuldades, e especialmente como foi idealizado o centro, Enésio. Exatamente, é uma história muito bonita, porque o Chico nos afirmou que nós iríamos construir uma casa espírita chamada Maria de Nazaré. Nós nos sentimos impotentes devido à questão financeira até de se construir uma casa, mas ele nos disse que não seríamos nós quem iríamos fazer a Maria de Nazaré. Nós seríamos simplesmente os instrutores, os colaboradores. E assim aconteceu. Não poderíamos pedir qualquer coisa que, se pedisse um tijolo, eu ganhava 1.000. Se eu pedisse 10 telhas, eu ganhava 5.000 telhas. E assim foi, uma história bem longa, mas 2 anos nós construímos a Casa Maria de Nazaré. Está lá há 31 anos servindo e atendendo a doutrina espírita. Vocês têm na Maria de Nazaré uma ação social de apoio aos necessitados, às famílias carenciadas, extremamente importante. E há uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção, foi na cozinha o facto do fogão ter um peso extraordinário, né? Exato. Conte-nos o porquê. Interessante, aquele fogão foi colocado ali, porque o Chico, conversando conosco, nos falou que tanto no nosso laboratório de plantas medicinais, quanto na cozinha, não movêssemos o fogão, porque ali em cima seriam colocados componentes espirituais que tiravam do fogão onde era feita a sopa fraterna, as essências subiam, eram condensadas, transformadas em sucos, para levar para o mundo espiritual, para os espíritos recém-desencarnados, que tinham necessidade de se alimentarem ainda. Estavam necessitando de alimentar, aquele jeito um suco, e era levado para lá, com a essência da pomada, da sopa fraterna. Então nós fazemos a sopa fraterna todos os domingos. Nós temos uma média de 280 a 300 pessoas que vão lá todos os domingos tomar a sopa fraterna. Tomar a sopa fraterna. E na farmácia também, onde é feita a composição da nossa pomada, dos medicamentos, ali também existem aparelhos que captam também. Os alcaloides, eles são captados e levados para o mundo espiritual também, para ser feito medicamentos lá também. As plantas que são necessárias à confecção, à feitura de todos esses medicamentos, começa a ser cada vez mais difícil, mesmo no próprio Brasil, encontrá-las? Nós temos batalhado muito nessa questão com a sociedade brasileira para não exterminarem as nossas vegetações, porque fala-se muito na floresta amazônica de plantas medicinais, mas o maior potencial de planta medicinal é chamado cerrado, que é aquela planta baixa, ali que é o maior potencial de planta. Em questão de, por exemplo, de 1 km², você encontra a média de 30 a 35 plantas medicinais. Então, habitualmente, o Enésio vai à procura dessas plantas, com pessoas de cada região? Exatamente. Como é que é feito? São feitos o seguinte, primeiro nós fizemos, somos formados na faculdade de fitoterapia existente no Brasil. Nos formamos, a conselho do Chico, né? Para poder, então, trabalhar dentro das normas da farmacopeia brasileira. E passamos então, a conversar com aquelas pessoas de mais idade, aqueles ribeirinhos, né? Pessoas que moram no campo e que têm um conhecimento muito profundo das plantas, né? Talvez nomes diferentes, mas você pesquisando, você encontra realmente os nomes corretos das plantas, você começa a trabalhar com as plantas. Nós chegamos a pesquisar 1.100 plantas de pesquisa, mas chegamos à composição de hoje, trabalhamos com 300 plantas, efetivamente, que tratam, que curam. As outras são paliativas, melhoram, mas não têm um tratamento específico. Sim. No início,
há histórias de que vocês apanhavam as plantas, não é? E depois, numa aldeia, houve uma senhora que vos perguntou para que é que vocês queriam aquilo. Mas esta é aquela, é outra. E a senhora disse, não, mas são parecidas, mas não são essas. Exato. E depois foi convosco e então mostrou-vos aquelas plantas que vocês andavam à procura. E é muito também através através da mediunidade, a gente estávamos no mato, pegando plantas, Sim. e os espíritos se comunicaram, olha, essa planta é muito boa, pesquisa ela, isso é importante. Sim. Alguém nos disse, olha, tal planta é boa, eu tenho que pesquisar a planta primeiro para ver se realmente é, não aceito. Sim. Não aceitamos assim, de mão beijada. Tem que fazer pesquisa. Enésio, nós quando conversamos, o Chico faz parte da tua vida, não é? E como? É o Chico. Não tem maneira, porque o Chico foi interessante que nós morávamos na capital mineira, Belo Horizonte, trabalhávamos lá, tinha nossa casa própria, família toda da minha esposa e minha morando também na região, Sim. E eu me mudei para Uberaba em 72. Foi uma coisa, não esperava nunca. Mas quando eu conheci o Chico, em 79, o Chico nos afirmou realmente que nós estávamos ali, não era por acaso. Nós tínhamos necessidade de estar ali, nós tínhamos um trabalho a fazer. E eu peguei dele que tipo de trabalho que eu tinha que fazer. Ele falou assim, olha, trabalhar com plantas medicinais. E nos afirmou que no futuro seria o potencial brasileiro com plantas medicinais. Para o futuro, não muito distante ainda, mas que seria muito. Nós voltaríamos às plantas medicinais, voltaríamos às nossas raízes outra vez. O primeiro encontro com o Chico é uma coisa fora de lugar, não é? É incomum. Eu não conhecia, volto para lá, eram católicos, íamos à missa aos domingos, né? E aos domingos, para a missa, levava as crianças e ouvíamos falar de Chico. Falava-se muito de Chico, né? Chico. Para nós não havia nenhum interesse. Claro. E então, certa feita, nós voltamos de Belo Horizonte para Uberaba, de férias, e paramos no posto de gasolina e encontramos o Chico. E eu falei com a Carmen, aquele lá é o Chico. Eu falei, é o Chico, sim. Eu fui lá cumprimentá-lo. Eu falei, para quê? Eu falei, não, vou conhecer o Chico, né? E me aproximei dele, ele estava com um cachorrinho na mão, e eu dei para ele boa tarde, seu Chico. Ele me olhou assim, botou o cachorrinho no chão, e me deu um abraço apertado, um abraço de amigo, quando se reencontra. E me disse assim, ô meu filho, como é bom te reencontrar. Eu, na minha ignorância espiritual ainda, né? Claro, lhe disse, não, o senhor está enganado, eu não conheço o senhor. O senhor está me confundindo com alguém. Então ele disse, olha, esquece isso, meu filho. E me perguntou, se eu te der um livro espírita, você aceita? Hoje eu fico imaginando, como é que ele sabia que não era espírita? O Chico conhecia tudo, o Chico conhecia a alma das pessoas. Então, me prometeu um livro, passaram-se uns 6 meses mais ou menos, e eu fui em busca do livro lá no Centro Espírita. E lá ele me reconheceu, tornou a dizer meu nome e disse que não tinha esquecido meu livro. E que eu poderia buscar na casa dele no sábado o livro. E eu fui em busca do livro. Mas chegando lá, ele não me deu o livro. E mandou que eu fosse distribuir pão lá na vila, junto com os companheiros dele, que fazia evangelho na vila. E lá fui eu. E assim começou-se essa amizade que dura até o seu desencarne. E dura até hoje, né? E tem que conversar de vez em quando. Professor Enésio, o Chico não pediu que fosses distribuir. Chico praticamente ordenou, mandou. Você vai distribuir o pão. E quando terminou a distribuição, ele me disse assim, você volta sábado outra vez. Eu falei, mas que atrevido, ele, né? Porque ele não perguntou se eu queria ou não queria, né? Ele mandou que eu fizesse. E quando da primeira vez surgiu na mediunidade o nome de uma planta, foi que me confessou que meu trabalho seria aquele. Nós estávamos dando passe a uma pessoa e através do dedo daquele momento me surgiu o nome de uma planta no cérebro. Eu não entendia por quê. Eu nem conhecia a planta. Aí eu contei para ele que tinha surgido. Falei, ele está começando a sua missão, que é exatamente essa. Você vai trabalhar com plantas medicinais.
Mas eu não conheço. Você afia a ferramenta. Seria estudar, né? Então, a nossa amizade era uma amizade muito firme, graças a Deus. Nós íamos para lá, eu quase não ia lá no centro dele. Nós ficávamos conversando, eu ia na residência dele para conversar com ele. Nós ficávamos ali, porque ele era muito carente, queria pessoas para estar em torno dele, para conversar, não para pedir. Certa feita, nós estávamos lá e ele disse, Neto, sabe quantas pessoas passaram aqui? Eu falei, não, Chico, 408 pessoas. Eu, na minha ignorância, fiquei regalado. Aí ele disse, meu filho, mas só 8 vieram trazer, 400 vieram buscar. Que iam lá somente em busca, só buscando alguma coisa. Buscando um consolo, buscando uma mensagem, buscando uma palavra amiga. E existia interessante que existiam pessoas, por muitas e muitas vezes, que só de estar na porta e avistar o Chico lá dentro, dizia assim, eu não preciso perguntar mais nada para o Chico. Enésio, antes de falarmos de João Nunes Maia, da Pomadinha, Chico Xavier, o Chico alguma vez já havia manifestado interesse na Pomadinha ou foi só após o João Nunes Maia ter ido ter com ele? Conte-nos essa história. O João Nunes Maia começou a sua mediunidade também na infância. Aos 7, 8 anos de idade, ele começou a escrever. Ele era uma pessoa muito pobre, não é? Pobre, humilde, morava no norte de Minas Gerais, bem no norte de Minas Gerais, em Mirabela. E lá ninguém conhecia a doutrina espírita. E os seus pais ficaram desesperados, que o internaram no hospício, porque o jovem falava coisas que ninguém entendia. Então, aí até que um dia ele caiu às mãos no Evangelho. Então ele começou a ler o Evangelho, tinha uma capa e viu o endereço da Federação Espírita Brasileira, pediu livros e a mediunidade só aflorava. Aí foi a Pedro Leopoldo e conheceu o Chico. Então o Chico lhe orientou desde jovem a questão da sua mediunidade, certo? E quando ele em Belo Horizonte conseguiu editar o primeiro livro dele, chama-se Além do Ódio. Primeira edição, o primeiro livro psicografado por João Nunes Maia foi Além do Ódio. E então, o que aconteceu? O espírito de Seuzinho pediu que ele fosse levado os livros para ser distribuídos lá no Leprosário de Santa Isabel. Vamos ficar próximo a Betim. E pediu que levasse, ontem um caso interessante, ele pediu que fosse levado 105 volumes. Nós estávamos 105 pessoas. E lá ele distribuiu, chegou lá, tinha mais de 400 pessoas lá dentro do centro. Então ele disse assim, o que eu vou fazer para distribuir 105 para tanta gente, né? Aí, chamado Pipoca, que era o presidente do centro espírita, falou assim, olha, nós vamos ver quantas famílias nós temos aqui. Ele também é anciniano, Pipoca. Pipoca anciniano, todos estavam ali ancinianos, seus familiares. Aí distribuiu 105 volumes para cada família, um volume para cada família. Quando terminado a distribuição, ele disse que se emocionou muito, porque era um centro grande. Ele viu adentrar pelo centro todos os personagens na sua vidência, viu os personagens do livro adentrarem pelo centro, pelas laterais, do lado e na frente. E à frente vinha um espírito muito iluminado, que quase não conseguia nem identificar, e que se aproximou dele, né? E muito iluminado, quase chorando. Então o espírito lhe disse, olha meu filho, pega um papel, nós vamos passar um unguento para o uso dos nossos irmãos ancenianos. Então ele pegou um pedaço de papel que estava embrulhado nos livros, e ali ele transcreveu o nome das plantas, para que fosse ser usado ali. Aí perguntou a ele, que nome eu boto o nome no unguento? Aí ele disse, bota o vovô Pedro. Mas era o Mesmer, era o próprio Mesmer que passou para ele a receita. E aí ele voltou para Belo Horizonte, com muita dificuldade ele conseguiu encontrar as essências das plantas e fez a primeira panela de pomada numa panela de pressão de 4 quilos. Foram 4 quilos de pressão. E mandou lá para Santa Isabel. Passados uns 10 dias mais ou menos, chegou uma caravana de 15 pessoas, 15 ancenianos, lá no centro espírita,
para que ele pudesse fazer mais, que a pomada tinha sido um sucesso. Tinha acabado quase com todas as dores. Então ele passou periodicamente a fazer 10 quilos, 12 quilos, né, e mandava para lá. Aí entra a história do Chico. Aí entra então a mão do Chico. O Chico, nós estávamos presentes, nós tínhamos uns amigos em comuns, na cidade de Araguari, fica a 125 km de Uberaba. A Undina, um casal, Undina e Urbano. Companheiros valorosos na doutrina espírita. Isso tem do espiritismo na região lá, como é o costeiro aqui. Nós tínhamos uma amizade muito grande. Então, nós estávamos nesse dia, vieram de Araguari, estavam na casa do Chico, nós estávamos lá também. Estava presente nesse dia o Geraldo Brito e o Mário Bardella, eram presidentes da Casa Espírita Bezerra de Menezes, naquela época era na Rua Pelotas, em São Paulo, Vila Mariana. Estavam lá presentes também. Conversando, o grupo, ele disse para o Mário Bardella, ele falou assim, olha Mário, vocês precisam ir a Belo Horizonte, porque lá tem um amigo meu, o João Nunes Maia, que faz uma pomada para os ancenianos que é muito boa. Porque o Bezerra de Menezes trabalhava para os ancenianos. Recolhiam todos ali na capital, tudo que pudesse, levavam para os leprosários de Goiânia, de Peripitingui, de Santa Isabel, tantos outros leprosários que existiam naquela época na região brasileira. E ali eles atendiam aquele pessoal. Mas aquilo passou despercebido pelos dois. Não ligaram. Eles não perceberam. Não perceberam. Passados alguns meses, nós estávamos novamente, coincidência ou não, estávamos novamente, nós lá presentes, lá com o mesmo grupo, ele tornou a repetir aquilo. A mesma conversa dia anterior repetiu. Bom, passado um mês e pouco, como eles não foram lá, os espíritos trabalharam. O que fizeram? Deslocaram a retina do Urbano. Coitado. Deslocaram a retina dele e ele foi para Belo Horizonte para poder, no Hilton Rocha, para fazer o trabalho. Colocar a retina no lugar. Quando eles estavam lá, chegou um grupo para dar o passe. Olha a importância do passe nos hospitais para os doentes, né? Que nós temos esse trabalho em Uberaba. Um grupo vai sempre aos hospitais para dar passe nos doentes. Pergunta se quer tomar passe ou não. Claro. Uberaba todo mundo quer. Uberaba todo mundo quer tomar o passe. Bom, mas aí perguntaram, falaram, nós somos espíritas, queremos o passe sim. Então, tomando o passe, qual grupo que vocês são? Ah, nós somos do grupo Maria Nunes. Aí acendeu-se uma luzinha na cabeça da Undina, né? Mas vocês fazem a pomada? Somos nós sim. Ela lembrou do Chico. No mesmo dia ela ligou, telefonou para São Paulo, para o Mário Bardella e para o Geraldo Brito, e eles vieram a Belo Horizonte. No dia seguinte eles vieram a Belo Horizonte. E lá encontraram com o Tio Nunes, né, com o João Nunes Maia, e então programaram, conversaram bastante, programaram de fazer a primeira pomada em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 57. Passou-se isso, o Urbano volta para Araguari. Chegando lá, ele diz assim, me liga lá em casa e pergunta, Zé Neto, você pode me levar em São Paulo essa semana? Eu falei, por quê? Nós vamos fazer um trabalho em São Paulo, eu não posso dirigir, porque eu não estou com a retina ainda deslogada. Você me leva lá? Eu falei, levo. Eu posso levar a Carmen? Pode. Aí foi Urbano, Undina, Carmen e eu. Vamos para São Paulo. Naquela época, eu não conhecia São Paulo ainda direito, me perdi em São Paulo, fiquei umas 6 horas perdido em São Paulo, até chegar em Santo André. Bom, no dia seguinte, aí conheci o tio Nunes estava hospedado lá também, nós chamamos tio Nunes, viu? Quando fala não é o Nunes Maia. O tio Nunes estava hospedado também, então nós conversamos, e no dia seguinte fomos fazer a primeira pomada em São Paulo, fora. Um tambor de pomada, 200 quilos, mas foi uma, nós não tínhamos know-how nenhum, não se conhecia, não sabia como fazer uma quantidade daquela de pomada. A começar não tinha nem material, foi feito do próprio tambor que se usou, que tinha vaselina, foi colocado ali, quase que transbordando, né? Para poder fazer a pomada. E um panelão auxiliar de lado que não cabia lá na linha vaselina. E o tio Nuno levou as tinturas, né? E nós fomos fazer essa pomada. Foi um trabalho que foi das 7 horas da manhã até 11 horas da noite no sábado. No dia seguinte, das 7 da manhã até 10 e meia da noite no domingo. Para se fazer 10 mil potinhos de pomada. Nós fizemos assim. E ele era colocado com a pazinha dentro, essas pazinhas de picolé, sim, tirava e colocava dentro do potinho.
O rótulo era pregado com fita no rótulo. E assim foi feita a primeira pomada. Nessa época, o tio já não deu a incumbência da pomada. Olha, você vai ficar com tal setor na pomada. Na próxima você vem. Mas esse ano mesmo, aí nós fomos em Araguari. Aí depois a pomada começou a se desenvolver. Uhum. Aí chegaram amigos da Maria Nunes, chegou a Joselma, chegou o Cláudio, né? Uns 3 ou 4 anos depois que tinha começado esse trabalho, chegaram e assumiram bastante a tarefa também de lá, né? Nós continuamos fazendo, nós íamos para Fortaleza, nós fomos para Salvador, nós fomos para Curitiba. Tens uma ideia anualmente de quantos potinhos sejam feitos no Brasil? O ano passado estava em 2.800.000. 2.800.000 potinhos aqui no Brasil. Até o ano passado, deve estar mais agora, porque cada vez se cria mais centro espírita, né? Mais pomada, né? Então aí ficou a história da... E o Chico foi sempre adepto da pomada. Olha, tem uma história interessante. O Chico, quando ele começava a falar da pomada, ele não parava. Contar a história da pomada. Nós temos uma história interessante da pomada que eu vou relatar para você umas 2 histórias muito interessantes. O Chico, eu lembro que nós estávamos um dia lá na casa espírita, e o Chico era muito brincalhão, o Chico era muito risonho, né? E chegou a senhora e falou assim: ô, seu Chico, eu estou grávida e eu agradeço ao senhor, graças ao senhor que eu estou grávida. O Chico falou assim: ô, minha filha, não me comprometa, viu? Não me comprometa. Eu falei: não, Chico, é que eu vim aqui conversar com você porque eu não podia ter filhos e você me deu uma pomadinha para mim, mas não me falou para quê. Mas eu peguei essa pomada e em casa eu coloquei na água, dissolvi a pomada e fiz lavagem vaginal com a pomada. Quando foi daí 2 meses eu estava grávida. Então foi graças a você que eu engravidei. Aí o Chico ria, né? Falou: não me comprometa não, minha filha, pelo amor de Deus. Tem uma história interessante, nós falando da pomada, quando da pomada, do magnetismo existente da pomada. Por isso essa doação de ectoplasma que a gente dá na pomada, essa vibração que se sente da pomada, esse amor que se derruba sobre a pomada é muito interessante. Nós, certa feita, estávamos na nossa casa, quando um amigo meu, um companheiro de serviço, me procurou e disse assim: olha, vim cá te procurar, porque eu sei que você trabalha com plantas medicinais. E eu falei: o que é? Eu falei: acontece o seguinte, a minha esposa está com a dor de cabeça já tem uns 2 ou 3 meses. Essa dor de cabeça dela não cessa. Já procuramos os médicos em Belo Horizonte, fomos a São Paulo, aqui em Uberaba, não conseguiram encontrar nada que provocasse tamanha dor de cabeça. E essa dor de cabeça persiste. Eu pensei e falei: meu Deus, o que eu vou fazer se procurar médicos para isso? E eu assim, não tenho condições. Aí eu pensei e falei: olha, aí peguei uma pomadinha. Você leva essa pomada e pede para sua esposa passar na testa à noite ao deitar. E faz uma prece e passa na testa. Bom, passaram-se alguns dias, encontrei com ele e eu perguntei: e aí, rapaz? Aí ele veio e me abraçou, falou: olha, eu tinha que te agradecer muito mesmo. Eu falei: por quê? A minha esposa ficou boa, ela não tem mais dor de cabeça. Eu falei: mas como que ela ficou boa? Eu falei assim: olha, é o seguinte, eu cheguei em casa, entreguei para ela a pomada, ela estava no banho e ela diz assim: eu vou passar a pomada depois. Então o que acontece é o seguinte, ela disse que pegou a pomada mas não usou a pomada. Botou a pomada lá em cima do criado, né? Quando ela saiu do banho, ela disse assim: olha, interessante, a minha dor de cabeça sumiu. Está pesada, mas não estou doendo mais. E ela disse que então colocou, mas não usou a pomada. Botou a pomada em cima da cabeceira da cama. Ele me explicou isso, eu falei: olha, mas como? Eu procurei o Chico. Falei: Chico, aconteceu um fato assim, 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 assim. O que você me diz disso aí? E deu um sorrisinho, né? Ele sorria meio de canto e disse assim: olha, meu filho, o doutor Bezerra está me dizendo nesse momento, e você vai procurar saber. O pai dessa senhorinha desencarnou de aneurisma cerebral. Estava junto a ela, abraçava ela e transmitindo para ela aquilo que estava sentindo ainda, que estava sentindo dor de cabeça ainda. Ele estava sentindo que não estava mais, estava sentindo com dor de cabeça. Então quando no momento em que a pomada adentrou o recinto,
o magnetismo vibratório da pomada, ele desmaiou. Eu falei, Chico, mas espírito desmaia? Eu falei, desmaia, meu filho, tem um perispírito, então desmaia. Aí ele pode ser levado para o mundo espiritual. Que nos outros dizer, porque nem Deus quebra o nosso livre-arbítrio. Então a dor de cabeça dela cessou, então. Ali o Triângulo Mineiro é muito falado, fala-se muito no Triângulo Mineiro, Sacramento, Conquista. Conquista, Sacramento, naquela região. Quando lá estive com o grupo daqui, que lá foi, ali naquela região, para mim, quer dizer, foi uma surpresa grande ver nos bares, nos restaurantes, em todo lado, a fotografia do Chico e do Eurípides, não é? Do Eurípides Barçanufo, não é? Nós já conhecíamos a história do Eurípides Barçanufo também, mas estar lá e vermos... Pena que vocês não conheceram a Igorina, sobrinha dele. Foi uma pena que vocês chegaram lá. Mas aquela região do Triângulo, foi por isso que o Chico foi para lá. O Chico disse que foi por questão do clima, não foi questão de clima. Ali onde nasceu o Espiritismo, praticamente no Brasil, foi naquela região. Segundo o Chico, nós tínhamos a chamada Casa de Lázaro, das casas mais humildes de Uberaba. Irmãos Lázaros, Joãozinho e Zezinho. Tinha uma corrente, uma porta de entrada para nosso lar. O Chico ia tomar passe lá. Com o Joãozinho. É super humilde o centro espírita. Uma casinha de nada. Mas ali que o Chico ia tomar o passe dele. Porque ele dizia que dali tinha uma porta para o nosso lar. Uberaba está com 143 casas espíritas, kardecistas. Uberaba só? Só Uberaba só. Só a cidade do Uberaba. Só verdadeiro. Porque ali, Frederico Peor, vindo aqui da Espanha também, foi que levou a doutrina para aquela região também. Um lugar chamado Peirópolis. Então, falei, olha, saíram da França, dessa região daqui, depois de Kardec, todos os espíritos que eram espíritas na época de Kardec. Reencarnar todo no Brasil. Porque aqui não havia condições do espiritismo ascender. Avançar. Não tinha condições. Nem Espanha, nem França, nem lugar nenhum. Porque por causa da... vamos dizer, nós chamamos de bairrismo, né? Nós somos franceses, nós não queremos... Nós somos portugueses, nós somos ingleses. Então, cada um com a sua. E o espiritismo precisava de uma região heterogênea, que é o caso do Brasil. Gente do mundo inteiro. Enésio, o facto de nós estarmos aqui em Portugal a fazer pela primeira vez a Pomatinha Chico Xavier, como é que vês isto no futuro? O que é que pensas a respeito? Eu vejo Portugal, nossos irmãos portugueses, uma porta de entrada para o retorno do espiritismo na Europa. É um salto daqui para a Espanha, vencendo a barreira da Espanha, para depois entrar na França. E não é só isso, eu vou ver você que em 2014 nós percorremos a Europa inteira. Fomos a diversas casas espíritas, na Holanda, na Alemanha, na Áustria, todos eles brasileiros que dirigem as casas espíritas. Todos eles brasileiros. Lá em Liechtenstein. Então, é daqui que segue, vai seguir. Eu tenho a impressão minha, tenho de coração, é que aqui será a porta de entrada da doutrina espírita. Porque quando o tio Nunes, o Chico nos falou o seguinte, que a pomada, o elemento maior dele chama-se unificação das pessoas. Não é tanto em si o medicamento em si, é a unificação das pessoas. Nós começamos o quê? Com a pomada feita em um tambor de 200 quilos em São Paulo. Foram feitos 10 mil potinhos. Hoje se faz 2.800.000. Quantas casas se congregaram ali? Como que ele espalhou? Então, isso vai acontecer, tenho certeza absoluta. Daqui a uns dias vocês estão fazendo, em vez de 50 mil potinhos de pomada ou mais. Isso vai avançando. As pessoas vão tomar conhecimento. É a nossa casa espírita, por exemplo. Nós fazemos trabalhos com medicamento, mas não é o medicamento em si, é o chamamento para as pessoas. É que eles vão na casa espírita.
passa a ter o conhecimento que a doutrina espírita na realidade. E ali ficam e vão permanecer ali. Enésio, como é que ocorreram as coisas aqui? Excelente. Olha, há muito tempo nós fazemos uma pomada tão perfeita, com tanta vibração. Então, de parabéns. Isso que deveria ser feito, da maneira que foi feito. Tivemos um pouco, nos assustamos porque quando ontem a pomada estava muito já fria, em função do tempo. E talvez da própria vaselina, que seja uma outra qualidade diferente um pouco da nossa. Mas no fim deu tudo, nós conseguimos manter o equilíbrio, se você viu, o equilíbrio da pomada, Sim. a sua temperatura ideal, para que ela não pudesse se condensar antes de entrar no. Então foi tudo, transcorreu tudo excelentemente bem. Tenho certeza absoluta que Francisco Cândido Xavier, João Nunes Maia estão Felizes. extremamente felizes. Olha, Enésio, a nossa gratidão por tudo. E vamos ver se de agora a um ano voltamos a estar juntos, está bem? Todos nós. Se Deus me permitir, porque a idade já está chegando, você sabe, né? Sei. já agora para os nossos telespectadores. 81 anos não é fácil, né? Um jovem. Jovem, Enésio. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado. Para mim, por tudo. foi uma gratidão eu poder servir. Obrigado, Enésio. Certo? Eu aprendi muito com o Chico. E o Chico nos dizia uma coisa muito importante. Nunca coloques a candeia debaixo do alqueire. Nunca guarde para si o que sabes. Obrigado por tudo, Enésio. Para si, até ao próximo, à conversa com. Que Deus nos abençoe a todos.